Nos últimos anos, a Disney vem trazendo temas bem profundos para os roteiros de suas produções. Divertidamente e A Vida é uma Festa são bons exemplos de animações que conseguem combinar momentos descontraídos com cenas de caráter filosófico. Eu me emocionei muito com Divertidamente e também com A Vida é uma Festa, e enquanto eu assistia Soul, tive a impressão que ele é uma sequência mais espiritualizada desses dois filmes. Assim que terminei de assistir, vim escrever esse roteiro porque a história traz vários assuntos que eu já comento aqui no canal e também nos conteúdos que eu posto lá no meu Instagram. A nova animação da Pixar é ousada o suficiente para abordar temas polêmicos como morte e reencarnação, e também faz piada a respeito da índole da espécie humana, satirizando a incansável busca pelo sentido da nossa existência. O filme é lindo visualmente, cheio de elementos inspirados no surrealismo que se encaixam perfeitamente na temática esotérica da narrativa. Logo nas primeiras cenas eu senti uma vibe bem Midnight Gospel. O Joe Gardner é um protagonista muito simpático, a premissa do filme é interessante, mas eu fiquei muito decepcionado quando descobri que, na verdade, Soul é uma grande propaganda existencialista. Caso você não saiba o que é o existencialismo, deixa eu te contar uma história que pode exemplificar muito bem essa filosofia. Senta que lá vem a história. Este é Sísifo, um dos personagens mais inteligentes da mitologia grega. Sísifo era tão esperto que costumava dizer que nem mesmo os deuses do Olimpo eram capazes de controlar o destino dele. E o cara era o bichão mesmo, porque ele conseguiu enganar até a própria morte algumas vezes. Porém, morreu de velhice, e como todas as almas humanas eram enviadas para o submundo, Sísifo teve que enfrentar a ira dos deuses. Quando ele finalmente foi levado pela morte até o mundo inferior, Zeus o condenou a cumprir um castigo eterno. Sísifo deveria usar as próprias mãos para rolar uma grande pedra de mármore até o topo de uma montanha. E aí ele foi lá e começou a empurrar a pedra, coisa e tal, mas quando a pedra estava prestes a alcançar o topo da montanha, ela foi empurrada por uma força invisível e rolou ladeira abaixo, fazendo o trabalho de Sísifo perder todo o sentido. Por estar preso nessa maldição, Sísifo foi condenado a repetir a mesma tarefa inútil várias vezes. Saber da história de Sísifo é o primeiro passo para entender o que é essa escola filosófica que se chama existencialismo. O trabalho do escritor Albert Camus define bem o que é um pensamento existencialista. Em seu livro chamado O Mito de Sísifo, Camus explica que o ser humano vive a vida inteira em busca de um sentido, mas que isso é inútil, porque é impossível achar sentido em um mundo como o nosso, que não respeita a individualidade e vê as pessoas como meras máquinas de trabalho. E nesse mesmo livro, ele faz um paralelo entre a vida moderna e o mito de Sísifo. De certa forma, todos nós estamos empurrando nossas pedras dia após dia. A gente passa os primeiros anos da vida estudando para depois poder trabalhar, e esse ciclo se repete infinitamente para manter a estrutura da sociedade atual. Depois de fazer essa comparação, Albert Camus encerra o livro falando que nós precisamos encontrar felicidade mesmo vivendo nesse ciclo sem sentido. Ele diz que é preciso imaginar Sísifo feliz. Ok, e o que tudo isso tem a ver com o filme Soul? É uma comparação bem simples. Se você já viu o filme, com certeza vai lembrar de várias cenas que são cheias de diálogos exageradamente emotivos que tentam fazer o protagonista e a pessoa que assiste entenderem que o valor da vida está nas coisas simples. Olha só, na teoria isso é muito bonitinho e esperançoso, mas sendo realista, não podemos enfrentar os problemas achando que a vida é uma animação da Disney. O Joe vive um dilema que muitas pessoas jovens vivem atualmente. Ele tinha que escolher entre seguir o maior sonho da vida dele, que era viver da música, ou conseguir um trabalho que lhe desse estabilidade financeira.
Hoje temos no Brasil uma geração de jovens adultos que costuma ter que brigar muito com os pais para impor suas próprias metas de vida. Alguns desses conflitos acontecem porque a geração anterior dá muito mais valor aos trabalhos que são bem remunerados dentro do capitalismo, como medicina, direito e engenharia. Se você vem de uma família humilde, assim como eu, provavelmente já deve ter ouvido que o certo a fazer é passar num concurso, ganhar 15 mil reais aos 20 e poucos anos e esse tipo de coisa. Só que pensar apenas na estabilidade financeira é um problema sério, porque veja só, temos uma infinidade de pessoas cheias de aptidões, sonhos e vontades distintas, que não exatamente se encaixam nas áreas que possuem mais prestígio social. Sem contar que nem todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades na vida. É no mínimo cruel obrigar as pessoas a se encaixarem em opções tão limitadas de trabalho, e ainda por cima querer que alguém encontre felicidade exercendo uma atividade que não queria fazer pelo resto da vida. E é por pensar sobre tudo isso que eu critico muito o existencialismo, e também o roteiro de Soul. Em várias cenas, o filme meio que faz piada de todas as pessoas que possuem um sonho, ao dizer que o conceito de missão de vida é uma bobagem. Porque eu tenho o piano, eu sei que eu nasci pra isso. Essa é a minha missão. A missão não tem nada a ver com propósito. Ah, os mentores e suas paixões, seus propósitos, seus motivos de vida. Ah, eu mereço, viu? Não é... Ok, dona Disney. Então quer dizer que passar a vida correndo atrás de um sonho é algo estúpido? Mas se alguém passa a vida inteira sendo explorado e subjugado, precisa encontrar sentido nas injustiças e ser feliz mesmo assim? Sério, você não vai me dizer que a representação desse personagem é despretensiosa. Gente, esse cara é uma versão lunática do Coringa. Depois do filme protagonizado pelo Joaquin Phoenix, houve muitos debates calorosos a respeito da índole do Coringa. E eu duvido que essa semelhança não teve propósito. Pra mim, foi difícil ver um personagem que está sendo esculachado, explorado e desumanizado pela patroa sendo representado de maneira tão idiotizada. Não me entenda mal. Eu não quero dizer que todo mundo que sofre com esse sistema injusto precisa virar o Coringa e sair matando as pessoas inocentes. Eu quero dizer que ela precisa virar o Coringa e sair destruindo essa elite que passa a vida sugando a energia de trabalho das pessoas para manter seus privilégios. Inclusive, tem um post sobre o Coringa lá no meu blog. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Quase no final do filme, o Joe finalmente consegue realizar o sonho dele de tocar com uma cantora famosa, mas acaba se frustrando no fim da noite. Esse é um dos poucos momentos lúcidos da narrativa. O protagonista precisava amadurecer a ideia de sonho, e isso é algo que realmente acontece com algumas pessoas. Mesmo que você consiga exercer sua arte como uma forma de trabalho, nem todo mundo tem a sorte de ficar rico e famoso do dia para a noite. Após o show, acontece um diálogo muito interessante entre o Joe e a Dorothea Williams, e ela basicamente usa uma metáfora para dizer que uma carreira artística não é somente feita de fama e dinheiro, mas também é um trabalho que deve ser feito e aprimorado dia após dia, e que esse processo precisa ser visto como algo valioso. Eu amei essa cena porque ela tem uma mensagem coerente, mas para mim foi a única, porque o filme inteiro traz ideias que são completamente desconectadas da realidade e praticamente ignora as variáveis sociais que influenciam nesse processo de encontrar felicidade em qualquer tipo de trabalho. A pior parte do filme, sem sombra de dúvidas, é o final, porque o protagonista resume todo o argumento do roteiro com uma última frase de efeito. Eu achei que foi um desespero sem tamanho dos roteiristas, que tentaram até o último momento vender uma versão ainda mais lunática do existencialismo. Enfim, é muito complicado um filme desse porte dizer que missões de vida são bobagens, e ao mesmo tempo romantizar as injustiças sociais. Também é bem difícil tentar enfiar goela abaixo um papinho good vibes que diz que precisamos ficar de boa enquanto o capitalismo cobra cada vez mais do jovem adulto. De certa forma, a filosofia por trás de Soul transfere a responsabilidade da saúde mental e espiritual apenas para o indivíduo, ignorando todo o resto. Eu acho que a única coisa que podemos fazer é viver, sabe, sem romantizar as coisas e com consciência.
Precisamos aceitar que o mundo é difícil mesmo, que o universo é enorme e que se você não nasceu numa família privilegiada, perseguir seus sonhos será um processo exaustivo e muitas vezes triste. Para mim, a Disney perdeu a oportunidade de fazer uma crítica pontual no final do filme. Quando uma entidade pergunta para o Joe o que ele vai fazer quando voltar para a Terra, o protagonista dá uma resposta insossa, dizendo que aproveitará cada momento. Mas se o roteiro fosse assinado por mim, essa seria a última fala do Joe. Eu vou usar as letras das minhas músicas para lutar contra esse sistema capitalista que impede as pessoas de viver da própria arte. E mesmo que ele não caia, eu ficarei feliz em mostrar para todo mundo que a sociedade moderna é uma grande... Mas esse seria um final muito sombrio, não é, Disney? Quem poderia fazer isso num filme infantil? Falar sobre temas adultos como reencarnação, morte, espiritismo pode, mas criticar o capitalismo? Falar mal do sistema que te fez influente no mundo todo? Não, muito pesado. Eu sou o Léo Lippe, um jovem escritor um pouco niilista, muito amargurado e bastante consciente da realidade. Ah, e essa é a minha forma de ver o mundo.